estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. O significado da Páscoa. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Tudo bem? O comércio fica alvoroçado diante da aproximação de um feriado como esse, que nós vamos ter agora nesse final de semana. Páscoa. O significado original é passagem. E já já eu lhes explico o motivo disso, apesar de a maioria de vocês já saber o significado disso. Mas parece que usurpando, por causa da ganância e de outros fatores, usurpando o significado primordial, cria-se no lugar da palavra-chave desse feriado, que seria liberdade e libertação, cria-se agora uma necessidade, quase que uma prisão consumerista, onde os viciados e os aficionados em chocolate entram em estado de êxtase. Eu gosto de chocolate, também como ovo de Páscoa. Como já disse o pregador, não sejais demasiadamente ímpio nem demasiadamente justo, existe um ponto de equilíbrio. E aquilo da nossa cultura que não causa nenhuma destruição, por que não você absorver? Mas absorvendo sempre sem perder o significado principal daquilo. Porque nunca foi um chocolate, nunca foi um ovo. Apesar de um presente, um ovo de chocolate, ele poder edificar, às vezes edifica um casamento, às vezes edifica um relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Quem não gosta de presentear e ser presenteado? Mas afora isso, a gente precisa retornar para o significado principal dessa palavra. Como eu disse anteriormente, significa passagem. E isso fazia alusão à última praga que caiu sobre o povo egípcio, quando da libertação do povo de Israel. Essa última praga, o Senhor disse que passaria no meio do Egito, e para que ele não levasse, para que ele não usurpasse a vida dos primogênitos, seja de animais, sejam de pessoas, de todo primogênito, para que ele não fizesse isso, ele precisava encontrar nas casas um sinal de sangue que já apontava para a nova aliança que nasce em Jesus Cristo. O cordeiro imolado sem máculas, e que ali ele é morto, e que ali, além do sangue que vai aspergir os umbrais das casas, nós ainda vamos participar da sua carne. E ali o anjo do Senhor passaria e deixaria incólume, não tocaria naqueles que tivessem aquele sinal de sangue nos umbrais de suas portas. Nós chegamos aqui. Mais de alguns milênios depois, nós estamos diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele morre na preparação do grande sábado, na véspera do grande sábado, ele é imolado numa cruz. E antes, outrora, o Senhor ele vai adentrando no mundo, porque o Egito simbolizava o mundo, e ele vai tirando a vida dos primogênitos. Agora o Senhor vem e entrega o seu unigênito, o primogênito de muitos irmãos, é entregue para que por meio dele nós pudéssemos ter vida. E o seu sangue aspergido no nosso coração autoriza a passagem livre do Senhor e do Espírito Santo para habitar em nós, sem que nós sejamos consumidos pela multidão dos nossos pecados e destruídos pela manifestação da glória de Deus. Liberdade é o termo que está totalmente vinculado ao significado da Páscoa. O problema é que, tal como o povo judeu
que não sabia que necessitava de libertação. E eles passam a murmurar diante da libertação. E a libertação para eles parece se tornar o algoz da alma deles, porque eles preferiam estar presos. Eles preferiam continuar sendo dominados, estar escravizados, do que viver debaixo da dependência de Deus. Era para eles mais cômodo viver debaixo da dependência das águas do Nilo, que banhavam a maioria daqueles assentamentos que haviam ali na circunvizinhança do Egito. Para eles era mais interessante se valer daquilo que lhes era prático do que de fato se valer, do que de fato viver submetido à vontade e à dependência de um Deus que mais à frente, poucos dias depois da libertação, lhes entregaria o maná, e que por 40 anos, e eu repito, por 40 anos, simplesmente sustentaria aquele povo, lhes dando todos os dias pela manhã um maná que caía do céu, parecia a semente de coentro, branquinha, e eles colhiam na porção que lhes seria suficiente para o dia. E à tarde, às 2 horas da tarde, todos os dias à tarde, ele mandaria aves para que eles pudessem ainda se alimentar de carne e poderiam manter as suas fontes proteicas inabaláveis. Era melhor viver das cebolas e alhos do Egito do que viver na condição de dependência absoluta do Senhor, onde no deserto, por mais que fosse difícil, uma nuvem os conduzia durante o dia e durante a noite os cercava como proteção. Viver debaixo dessa dependência, viver na liberdade que essa dependência, que esse afago, que essa proteção pode dar, para muitos é o algoz da própria alma, porque eles querem viver de modo dissoluto, totalmente dominados ainda por suas vontades, por seus quereres, por seus pecados, fazendo com que o seu ventre seja o seu Senhor. Enquanto o Senhor, ele deseja que nós tiremos o foco do nosso ventre, dos nossos prazeres fúteis, das nossas vaidades, da nossa arrogância, do nosso orgulho, e que nós coloquemos os nossos olhos totalmente firmados nele. Olhai para o alto, pensai nas coisas do alto. Foi assim que Paulo nos escreve em Colossenses. Mas o pior de tudo é quando nós não sabemos que somos escravos. É quando nós não sabemos que ainda estamos mortos em ofensas e em pecados. Porque é necessário que sempre o ato primeiro venha do Senhor. E às vezes a libertação vem de modo forçado para nós. Não poucas vezes vem de modo forçado. Aliás, Jesus compara a nossa salvação como uma pescaria, quando ele chama os discípulos e diz: vós, eu vos farei pescadores de homens. E o que é uma pescaria? O que é uma rede, senão uma armadilha para um peixe? A salvação se manifesta como uma armadilha da graça e que vem sobre nós, e aqueles que têm o coração já rendido ao Senhor entendem o quanto que aquilo foi poderoso nas suas vidas e o quanto que aquilo foi maravilhoso para de fato nos livrar principalmente de nós mesmos, da nossa podridão, da nossa corrupção, da nossa perversão, da nossa perversidade. E livres de nós mesmos, nós agora temos ousadia, uma vez que temos a marca do sangue no nosso interior, lavando as nossas almas e nos purificando dos nossos pecados. Nós temos ousadia para adentrar o Santo dos Santos, e nós podemos diretamente falar com Deus, e nós podemos diretamente nos achegarmos a Deus. Porque agora, não só Ele tem passagem livre no nosso coração, mas nós temos passagem livre para habitarmos eternamente no nosso Senhor, porque Deus, que hoje habita em nós,
através do Espírito Santo, Ele um dia será o nosso lugar de habitação, como profetizou João no Apocalipse. Então que nós possamos resgatar o significado disso, que a gente possa entender que o Senhor sacrificou o seu unigênito, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Feliz Páscoa a todos. Mais uma Páscoa, eu desejo a você uma Páscoa com essa consciência acima de tudo. Se deleite, coma o seu chocolate, mas não se furte de relembrar o verdadeiro significado e de saborear o pão da vida que descido do céu nos foi dado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus te abençoe.